Olá, meninos! Gente, vamos à nossa aula de matemática de hoje. Hoje nós vamos iniciar o conteúdo, o estudo do conteúdo do livro didático. O primeiro conteúdo que iremos estudar do livro será números reais, potenciação e radiciação. Nós vamos estudar hoje as potências, tá bom? A definição: potenciação é uma multiplicação de números iguais. Potenciação nada mais é que multiplicação, tá certo? Então, trouxe aqui o exemplo: 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado, você vê que o 3 é a base, ó, o 3, ele é a base. A base o que é? É um número que será repetido. E o 2 é o expoente. O que é o expoente? Indica a quantidade de vezes que a base será repetida. Por exemplo, 3 elevado ao quadrado quer dizer que vai ser o 3 duas vezes. Aí você vai o quê? Coloca o 3 duas vezes e multiplica. 3 vezes 3, 9. Muito cuidado, que tem alunos que colocam que é 6. Muito cuidado, 3 vezes 3, 9. É uma multiplicação. Potenciação que é multiplicação. E vamos aqui aos exemplos. 9 elevado ao quadrado, quer dizer, se o expoente é 2, quer dizer que vai ser o 9 duas vezes. Aí basta você multiplicar 9 vezes 9, vai dar quanto? 81, tá certo? Um outro exemplo, 3 elevado à quarta potência vai ser o que? Aliás, 4 elevado à terceira potência. 4 elevado à terceira potência quer dizer que vai ser o 4 três vezes. Quem é o expoente? É o 3. Então, vai ser o 4 três vezes. Tá certo? A base é quem será repetida. O expoente, que é o 3, indica quantas vezes você vai repetir a base. Aí, aqui você vai multiplicar. 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 4 dá o quê? 64. Um outro exemplo, 2 elevado à sétima potência. Quem é a base? 2. Então, o 2 é quem será repetido. E o 7 vai ser a quantidade de vezes que eu vou repetir o 2. Então, eu vou repetir o 2 quantas vezes? 7 vezes. E aí, quem é o resultado? Aí você vai multiplicar. Vai multiplicando o quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. E 64 vezes 2 dá o quê? 128. E vamos para frente. Gente, nós temos também a potenciação de números decimais. Gente, eu adoro quando é 0,1. Olha só, apaixonado porque existe um bizuzinho. Quem será o bizuzinho aí, gente? 0,1 elevado ao cubo. Vai ser ele quantas vezes? 3 vezes. Gente, se você for um aluno esperto, nem precisa você colocar ele 3 vezes, não. Você vai olhar apenas quem é o último, quem é a base? 0,1. Gente, se você tiver 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. Então, já sei que a resposta será 1. Mas e aí? Vai ser só 1? Não. Vai ter que ter zeros antes do 1. Aí você vai olhar quem é o expoente. Aí, o expoente é o 3. Então, se o expoente é 3, quer dizer que vai ser um número que será 3 casas depois da vírgula. Ele terá 3 casas depois da vírgula. Então, quem vai ser a resposta? Vai ser o quê? É 0,001. Se o expoente é 3, tem 3 casas depois da vírgula e o último número será 1. Por que é 1? Porque quando você multiplica 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. Tá bom? Então, se o expoente é 3, são o quê? São 3 casas depois da vírgula. Tá bom? 3 casas depois da vírgula. Ok? E um outro exemplo. 0,1 elevado à quinta potência. O expoente já é maior. Basta você colocar o 0,1 5 vezes. E aí, quem será a resposta? Gente, o 0,1 elevado à quinta potência. Precisa você fazer ele 5 vezes? Eu nem faria. Basta você olhar. Quem é o expoente? O expoente é o 5, tá aqui o 5, tá bom? Então, se o expoente é 5, vai ser o quê? 5 casas depois da vírgula. Será um número que terá 5 casas depois da vírgula. E o último número será a resposta. Se você multiplicar 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. Então, o último número será 1. Será 0,1
5 casas depois da vírgula, ou seja, vai ser 4 zeros e o último número será 1, tá certo? Então, quem é a resposta? 0,00001. O quê? São 5 casas depois da vírgula. Se você contar, dá exatamente 5 casas depois da vírgula. E quem é o expoente? 5. Então, gente, a charada é o seguinte: sempre que for 0,1 elevado a 8, vai ser o quê? 8 casas depois da vírgula e o último número será 1. Se for 0,1, faz aqui uma para vocês, ó. Se eu tiver 0,1 elevado à décima potência, um número grande. Décima potência vai ser o quê? Vai ser um número que terá 10 casas depois da vírgula, porque o expoente é 10. Se o expoente é 10, será 10 casas. E quem é o último número será 1. Ou seja, vai ser 0, aí vai ter 9 zeros e o último número será 1, tá certo? Tem que ter 10 casas depois da vírgula e o último número será 1. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? E se for outro número, por exemplo, ó, se for 1,2 elevado ao quadrado, vai ser ele quantas vezes? 2 vezes. Gente, ó, se você multiplicar 12 vezes 12, vai dar o quê? 144. Não precisa nem você fazer a continha, porque às vezes tem aluno que passou para números decimais, já não entende muito bem. Mas basta você entender. Se eu tirar a vírgula, fica 12. 12 vezes 12, 144. Quem é o expoente? É o 2. Quer dizer o quê? Que vai ser 2 casas depois da vírgula. Aí basta você contar 1, 2 e colocar a vírgula. Você conta 2 casas e coloca a vírgula. Tá certo? Um outro exemplo. 2,5 elevado ao quadrado. Vai ser o 2,5 duas vezes. Se você multiplicar, tirando a vírgula, ficar o quê? 25 vezes 25. Quanto é que é 25 vezes 25? 625. Mas e aí, para eu colocar a vírgula? Basta você olhar quem é o expoente, é o 2. Então, será 2 casas depois da vírgula. Aí, você conta 1, 2 e coloca a vírgula. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. No caso de números decimais, que não é um bicho de 7 cabeças. É bem simples. E vamos para frente. Expoente zero. Sempre que o expoente for zero, o resultado será igual a 1. Gente, qualquer número elevado ao expoente zero, o resultado será 1. 3 elevado a zero, quem é? 1. 25 elevado a zero, quem é? 1. Qualquer número, se o expoente for zero, o resultado será 1. E expoente 1, sempre que o expoente for 1, o resultado será a própria base. Por exemplo, 9 elevado a 1 é o 9 uma vez, 9. Tá bom? E 3 elevado a 1, quem é? 3. Sempre que o expoente for 1, o resultado será a própria base. E vamos aí aos números em que a base é 10. Gente, olha só uma sequenciazinha interessante. 10 elevado a 0, 1. 10 elevado a 1, 10. 10 elevado a 2, 100. 10 elevado a 3, 1000. E assim por diante. Gente, toda vez que a base for 10, eu costumo até dizer, toda vez que a base for 10, você coloca um e olha para o expoente. Se o expoente for 5, aqui nós temos um exemplo. Ó. Se o expoente for 5, vai ser o quê? 5 zeros depois do 1. Olha como tem 5 zeros aí. Se o expoente for 8, ó, 10 elevado a 8, você coloca o número 1. E quantos zeros eu vou colocar? 8 zeros. Se você contar aqui nesse exemplo, você vai ver que vai ter 8 zeros. Tá bom? Então, sempre que a base for 10, você coloca 1 e vai olhar para o expoente. Se o expoente for 10, coloca 10 zeros depois do 1. Se o expoente for 6, coloca 6 zeros depois do 1. Tá certo? Entendido? Vamos para frente. E nós vamos ver agora potenciação de frações, ok? Tem alunos que têm dificuldade, por isso que eu trouxe para vocês. Ó, por exemplo, 1/2 elevado à quinta potência. Se o expoente é 5, vai ser 1/2 5 vezes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Dá quanto? Gente, sempre que for fração, como é que você resolve? Numerador multiplica numerador e denominador multiplica denominador. Então, eu vó multiplicar o quê? Ó, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. Sempre é 1, nem precisa multiplicar.
tá bom? E os denominadores, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2 vai dar o quê? 32. Então, deu o quê? Deu 1 sobre 32. E vamos a um outro exemplo. 5 nonos elevado ao quadrado. Vai ser ele quantas vezes? 2 vezes. Como é que eu vou resolver? Numerador multiplica numerador. 5 vezes 5, 25. E 9 vezes 9, 81. Então, quem é o resultado? 25 sobre 81. E um outro exemplo, botei até, ó, quem é o expoente aí? É zero. 8 décimos elevado a zero. Gente, sempre que o expoente for zero, o resultado será 1. Aí, tia, infração também? Também, qualquer número. Se o expoente for zero, o resultado será 1. Um outro exemplo, e se o expoente for 1, quem é o resultado? A própria base. 9 sobre 25 elevado a 1 dá 9 sobre 25, tá certo? Gente, ó, a nossa aula de hoje termina, tá bom? Ó, faça sua atividade, faça os cálculos quando for necessário, não esqueça seu nome na própria atividade, ou seja, no papel, escreve seu nome, tá bom? Tire uma boa foto da atividade. Gente, porque assim, a atividade eu corrijo questão por questão. Nesse caso aí, com a nossa atividade de hoje vai ser... Não tem opção para marcar, eu vou ter um cuidado maior. Então, se você me mandar a atividade não tão bem, não tão legível, eu vou ter dificuldade para eu corrigir. Porque eu gosto de corrigir e dar o retorno para vocês. Se tiver alguma coisa errada, você corrigir também, tá bom? Para ver se... Porque assim, né, a gente não está em sala de aula, mas você aprende refazendo. Não tiver certo, você refaz e vai aprender, tá bom? Ó, tire uma boa foto e me mande. Gente, até mais. Não posso conversar muito porque senão o vídeo não carrega, tá bom? E boa atividade para vocês. Qualquer coisa, estou à disposição para tirar suas dúvidas.